Olá, eu sou a Renata Crespim e agora eu vou falar um pouco sobre água e saúde humana. Como já visto, as águas precisam apresentar características que atendam os padrões de potabilidade para serem consideradas seguras para o consumo humano. Então, a gente falou bastante de padrões de potabilidade no último vídeo, né? E que tem aí uma grande relação quando a gente fala de saúde, certo? Já que vimos que as águas elas precisam atender às exigências do Ministério da Saúde para serem consideradas seguras para o consumo. Aqui nesse slide eu achei interessante colocar duas imagens, duas fotos que foram tiradas por mim, tá? Em dois locais, aqui em Belém mesmo. E por que eu achei que eu deveria utilizar essas imagens? Tá? Porque quando a gente fala de água e saúde, automaticamente vem por trás a questão do saneamento básico, né? Então, aqui, quando a gente olha para essas duas imagens, a gente consegue perceber de forma bem clara, tá? Bem destacada, inclusive, a situação, né, do local, ou seja, não tem como a gente dizer que isso é um local que tenha um saneamento básico, tá? Então, infelizmente, essa questão do saneamento básico precário e muitas vezes inexistente ainda é uma realidade muito presente no Brasil, principalmente quando a gente fala de região norte, tá? Que é uma região que sofre bastante com isso. Então, essas pessoas que vivem em locais nessas condições, dificilmente vão estar consumindo água de boa qualidade. Tá? Então, é muito comum a gente achar as águas fazer uma coleta das águas dessas residências e achar a contaminação durante análises. Então, quando o assunto é verificação da qualidade das águas, com foco em detecção de micro-organismos indicadores de contaminação, o principal a ser avaliado é a presença ou ausência de bactérias do grupo coliformes, sendo os coliformes totais e os coliformes termotolerantes, que têm como principal destaque a Escherichia coli, que eu cheguei, inclusive, a citar no último vídeo, né, de padrões de potabilidade. Então, a água considerada própria para o consumo humano não deve conter essas bactérias e a sua presença constitui uma indicação segura de que a água foi contaminada recentemente por excrementos, com grande possibilidade de também conter micro-organismos causadores de doenças. Então, como eu já falei antes, a Escherichia coli ela é um indicador de contaminação fecal, certo? E quando a gente acha a Escherichia coli, né, durante as análises, quando a gente está falando de microbiologia, tá? A gente acha a Escherichia coli durante as análises, né, de amostras de água, pode haver ali uma possibilidade de outros micro-organismos, tá, estarem naquela água. Então, micro-organismos que são patogênicos, né, que têm potencial em causar algum problema de saúde. Então, aqui, a ausência dos coliformes em águas de abastecimento, principalmente coliformes fecais, significa uma garantia sanitária de segurança microbiológica em termos de saúde pública. Então, de acordo com Souza, 2002, os coliformes são indicadores de contaminação fecal recente, pois os mesmos não se reproduzem em águas poluídas. Então, quando a gente fala de qualidade das águas, tá? E aborda essa questão da qualidade microbiológica, tá? Se a gente acha esses micro-organismos, no caso, a Escherichia coli, coliformes totais, que também são muito importantes, né? A segurança, assim, a qualidade daquela água ali, ela já fica assim, uma situação complicada, né? Logicamente que esses não são os únicos parâmetros utilizados para a gente determinar a qualidade de uma água, tá? Porém, com o olhar voltado para essa questão microbiológica, sim, eles são de extrema importância. Então, quando a gente encontra, por exemplo, a bactéria Escherichia coli na água, tá? Então, é assim, uma indicação clara, tá? De que essa água está passando por uma contaminação fecal. Ou passou, né? No caso, recentemente. Então, aqui eu tenho a mesma imagem que eu utilizei no vídeo de padrão de potabilidade, tá? Também, enfim, extraí da portaria, né?
como a gente está falando de Escherichia coli, coliformes totais, tá? Eu achei interessante colocar novamente essa imagem, tá? Certo? Então, a gente tem aqui novamente a informação de que o que é recomendado pelo Ministério da Saúde é a ausência tanto de Escherichia coli quanto os coliformes totais. E quando falamos na relação ingestão de água contaminada e os riscos, né, que é para a saúde humana, podemos citar outros exemplos, como a Entamoeba histolítica, que é a famosa ameba, né, chamada bem popularmente dessa forma, que é um protozoário que causa a amebíase, que é uma parasitose considerada muito comum. E uma das principais recomendações para evitar a doença é exatamente a não ingestão de água com qualidade duvidosa. Então, aqui a gente já consegue ter uma bela noção, tá, do quanto é importante o consumo de água que esteja com uma qualidade boa, né? Então, quando a gente consome água de qualidade duvidosa, automaticamente a gente está colocando a nossa saúde em risco, a gente está se expondo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.